Atenção porque vai começar a aula de inglês. Hello, olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que estejam bem. Hoje vamos iniciar mais uma aula de inglês. Hoje é a aula de número 10 e vamos começar aqui com todo o gás. Espero que estejam animados para a nossa aula, tá certo? Atentos, mesmo se não estiver muito animado, mas estejam atentos para aprender. Nossa aula tá bem legal hoje, é um assunto bem interessante, tá? Mas vamos iniciar com a nossa frase do dia, como de costume. E nossa frase do dia, eu vou falar em inglês, depois em português. Vão acompanhando comigo aí, ok? Nossa frase diz o seguinte. Be the change, terceira palavrinha aí que eu falei, you wish to see in the world, certo? Essa é a nossa frase em inglês. E o que seria ela em português? Em português é o seguinte: seja a mudança que você deseja ver no mundo. Então, muitas vezes a gente quer aquela mudança, né, no mundo, mas precisa começar em nós, tá bom? Então, essa é a nossa frase do dia que eu queria deixar para vocês. E vamos ao nosso conteúdo de hoje. O nosso conteúdo de hoje, ele vai falar sobre as interjeições. É esse nomezinho que vocês observam embaixo, tá bom? Em inglês, em português são as interjeições. Eita, você vai dizer, meu Deus do céu, o que é isso? É esse nome diferente, mas é muito fácil o nosso assunto. Vamos entender o que é? As interjeições, eu coloquei aqui a explicação em português, só para vocês entenderem. Logo em seguida a gente vai ver em inglês. As interjeições, elas são palavras que vão expressar, né? Exprimem estados emocionais, por exemplo, de espanto, alegria, às vezes medo, nojo, tá certo? Então, são palavras que vão expressar emoções, tá? E elas podem ser palavras como ou, oba, tá? Observem aí no lado, nesse quadrinho, né? Nessa tirinha, tem aí os personagens falando. Oh, você parece estar com frio, Calvin. Então, ele está falando oba, né, no final, porque ela falou que ia para a lareira, né, porque você não vai se aquecer. Então, ele disse oba. Então, vejam que são palavras que vão exprimir emoções, tá certo? Vão expressar emoções, como a gente viu. Espanto, alegria, tristeza, dor. Aqui ao lado, né, tem o Simpson falando Então, já é outra expressão de emoção. Aqui é só para a gente entender melhor que podem ser uma palavra ou um som ou até mesmo uma frase inteira, a interjeição. Né? Quando você escutar alguém dizer ai, né? Alguém que se cortou, se machucou, por exemplo. Então, essa é a nossa interjeição. Então, essa palavra aí, ela expressou um sentimento, não é verdade? Se você escutou alguém dizendo ai, você sabe que aconteceu alguma coisa. Então, ela expressou esse sentimento aí. E assim como em português, né? Essa explicação em português, nós temos também em inglês a mesma coisa. Então, vamos ver algumas dessas interjeições em inglês. Essa primeira aqui, ela é uma interjeição, né? Que vai expressar algo fofo, comovente, amável, né? Aquela expressão, né? Que se fala dessa forma, que em inglês tem essas letrinhas aí, AWW, e vai expressar o nosso né? Aquela expressão de, que lindo, você é tão amável. Então, tem umas frasinhas aí embaixo que eu coloquei só para vocês entenderem. Então, essa é a nossa expressão, tá bom? E ela pode ter aquele significado de também, ok? Então, tem essas duas maneiras aí da gente entender essa palavra. A próxima é essa daí, darn, né? Essa interjeição aí. O que ela significa? Ela é aquela interjeição que tem um significado de caramba, né? Que droga, alguma coisa que aconteceu que não foi tão bom, né? Então, quando você tem uma reprovação, uma surpresa, uma raiva, algo que não tá legal, tá bom? Então, a gente usa essa interjeição aí, tá certo? Aí, lembrem dela também. A outra, olha essa. Essa daí a gente fala you. Se fala dessa forma em inglês. É WW também, parecida com a primeira. Se fala you. E é uma expressão que a gente vai falar quando encontramos algo nojento.
tá bom? Então, quando você vê algo que é nojento, que é desconfortável, que não é bom, né? Seja pelo sentir o cheiro de alguma coisa, ou algo que você ouviu, que não foi legal. Em português seria o nosso credo, eca. Então, seria isso em português, tá bom? Então, olha o exemplo aí. Ew. Essa maçã está nojenta, por exemplo. A gente usou essa palavrinha para falar eca. Essa maçã está nojenta. Então, é nossa outra interjeição, é essa daí, tá certo? Aqui é bem comum também, bem usada, e é a palavra gosh, que é para dizer Deus, né? É uma abreviação daquela frase, oh meu Deus, que em inglês seria oh my God. Então, é uma abreviação para dizer aquela palavra, oh meu Deus, aquela frase, né? Então, ela vai ter sentido. Olha aí a frase que eu coloquei para vocês. Vou falar ela em inglês, depois em português. Tem aí, gosh, I have to call him. Nossa, eu tenho que ligar para ele. Então, meu Deus, eu tenho que ligar para ele. Nossa. Então, ela tem essa ideia aí pra gente, tá bom? Já a outra é a palavra hey. Essa que vocês observam também no quadrinho. E ela vai ser um cumprimento para saudar alguém, né, em inglês, e também pode ser para chamar a atenção da pessoa. Então, quando você quer dizer olá, oi, ela pode ser usada, mas também ela pode funcionar como se você quisesse chamar alguém. É o nosso ei em português. Ei, preste atenção. Ei, vem cá. Então, é o nosso hey em inglês, tá bom? A gente pode usar também para dar uma bronca, se você quiser. Tem um exemplo aí para vocês. Ei, me escute. Então, nós usamos essa interjeição aí, essa palavrinha, tá bom, pessoal? Outra é essa daqui, muito comum também. É a palavra ops, aquele ops nosso, tá bom? A mesma coisa em português, né? A gente vai usar para quando acontece algum acidente, algum incidente, na verdade, quando a gente quer pedir desculpa por alguma coisa, né? Então, você bateu em alguém, ops, desculpa, né? Então, a gente vai demonstrar também uma surpresa, tá certo? Quando a gente usa essa palavrinha. Então, tem aí um exemplo embaixo para vocês. Ops, eu não queria quebrar isso. Desculpa. Então, ela é utilizada dessa maneira, tá certo? Outra aqui, essa palavra, né? Tem essas letrinhas aí, mas a gente fala assim, ouch, ouch, tá certo? Se fala dessa maneira. É um pouquinho estranho, né? A pronúncia dela, mas é o nosso famoso ai. Então, se a gente bateu em alguma coisa, caiu, tá sentindo alguma dor e a gente quer falar ai, essa é a palavra em inglês usada. Tá bom, pessoal? Então, olha a frase aí embaixo. Ai, essa mesa machucou meu braço. Então, né, bateu na mesa, sei lá, e machucou. Então, a gente diz ai. Esse é o nosso ai em inglês. Essa palavra, vocês observam, tá bom? A outra é uau, né? É o nosso uau em português. Então, essa é muito usada também. Em vários contextos, né? Para expressar alegria, emoção, surpresa, entusiasmo. E é o nosso uau, como eu falei para vocês. E tem aí embaixo uma frase, ó. Vamos ver a frase aí em inglês e em português. A frase em inglês diz assim: wow, your food is amazing. Uau, sua comida é maravilhosa. Então, nosso uau em inglês seria essa palavra. E para a gente concluir, eu queria mostrar aqui para vocês essa outra. Aqui já é uma palavra um pouco maior, tá vendo? E algo que eu esqueci de falar para vocês é que a maioria das interjeições, elas aparecem com esse sinalzinho aí. Esse sinal depois que você está vendo depois da palavra, que é o sinal de exclamação. Então, a maioria aparece com esse sinal de exclamação, tá certo? Isso é uma das características das interjeições. Essa que vocês observam aí, essa interjeição, sai o nome aí embaixo, conjunção, mas interjeição, ignorem aí, é algo que vai expressar alguma coisa que é incrível, né? Impressionante. Então, olha a frase aí. That's awesome. Se fala desse jeito, ok? Essa palavrinha, awesome. E significa incrível. Então, que incrível essa frase que tem aí para vocês. Essa expressão, essa palavra,
tem esse sentido, tá bom? Essa interjeição aí para vocês. Então, aprenderam que essas interjeições, né? Vocês lembraram que essas interjeições não é algo difícil, é algo fácil, que a gente usa sempre. E é algo bem interessante a gente ver em inglês, né? Porque a gente já pode usar, vocês podem escutar em alguma música, em algum filme, quem assistir em inglês. E já é bem interessante vocês aprenderem, tá bom? Então, eu espero que vocês tenham entendido direitinho. Qualquer dúvida, entre em contato com os professores de vocês. E é isso, pessoal. Até a próxima aula. Bye, bye. Se cuidem e boa semana para vocês, tá certo?